Seja bem-vindo ao Atitude Empreender. E hoje o nosso convidado é Walter Alvarenga, jornalista e apresentador de 2 programas de televisão. Seja bem-vindo, Walter. Obrigado, doutor Sérgio. Obrigado a toda a equipe aqui do programa. É uma satisfação. Obrigado pelo convite de estar aqui com você, com todo esse pessoal fazendo esse trabalho extremamente importante para a TV. Ô Walter, você é natural de Caldas, né? E veio ainda criança para Poços de Caldas. Como que foi a sua infância? A minha infância foi... meu pai era militar e eu vim quando eu cheguei aqui eu tinha acho 4, 5 anos, praticamente toda a minha infância, juventude se passou aqui. Logicamente a gente teve todos aqueles percalços, dificuldades. Eu entreguei jornal, fui jornaleiro, então quer dizer, eu sempre trabalhei, sempre gostei de buscar as oportunidades, sempre fui um garoto inquieto. Eu sempre apostei em alguma coisa importante que eu poderia conquistar. Então a palavra conquista foi uma coisa que eu trouxe sempre para a minha vida. Então quando a gente chegou aqui, logicamente buscando as oportunidades que eram mínimas, mas dentro daquilo que era possível fazer, eu procurei assim, crescer dentro do meu objetivo, sempre tendo como meta. E na verdade, meu grande feeling era a música, que eu gostava muito de tocar violão, eu gostava de compor. Então, quer dizer, esse foi o primeiro passo dentro do universo da comunicação. Então, eu acreditava muito nisso, que a música era um passo onde eu podia extravasar as coisas que eu acreditava, as letras, as músicas, e esse foi o primeiro passo de uma infância que sempre estava observando alguma coisa que poderia se conquistar. Esse era o meu objetivo. E acreditando na música, você foi em busca de uma tentativa, de uma oportunidade em São Paulo, né? Como é que foi isso? Exatamente, porque na verdade a gente sempre vê, né? São Paulo era terra das oportunidades, musicalmente. Quando eu cheguei em casa, que eu falei, eu estou indo, nossa, foi aquela, mas você não pode e tal. E eu sempre deixei muito claro que eu acho que você tem que ter o caminho. E eu li uma frase que eu nunca mais esqueci, eu trouxe pela minha vida toda: se não há o caminho, abra o teu caminho, entendeu? Então você tem obrigação não obrigação, mas você tem um dever com seus propósitos de realmente buscar o que você quer. Eu cheguei em São Paulo assustado, aquela metrópole, imagina sair aqui de Poços, Caldas, e era um mundo novo, um mundo que dependia dos meus esforços. E ali eu comecei, logicamente, buscar as pessoas de música. Eu conheci muitos compositores. Então, quer dizer, o meu universo dentro da comunicação foi através da música que eu comecei a participar, a ter esse convívio com as pessoas de criação, né? Todo esse processo de criação. Você chegou a ter um trabalho, né, relacionado à música em São Paulo, né? Sim, eu compunha, inclusive eu conheci uma pessoa que era ligada à música, que realmente assim me apresentou, falou, olha, pega teu material, que eu sempre mostrava, eu gravava numa fitinha cassete, ainda naquele tempo era fita cassete, pegava o gravador, sempre estava com a fita e minhas músicas. Então sempre ia, ia mostrar. E uma vez surgiu uma oportunidade, imagina, para eu apresentar para um cantor que era o Aguinaldo Timóteo, imagina. Então eu cheguei e mostrei minha fita, minha música, queria. Ele sempre dizia, olha, você tem que ir, você tem que crescer, tem que melhorar. Então eu sempre ouvi aquela coisa de você tem que se produzir mais, criar mais, crescer. Então eu sempre trabalhei muito em função disso, mas até então, até nesse período, todos os meus objetivos estavam voltados para a música, né? E eu realmente comecei a participar de programas de televisão, musicais, eu ia, participava. E a primeira TV que eu participei foi a Bandeirantes, que tinha um programa à tarde, que era um programa show. E eu não me esqueço, eu entrei, mostrei minha música, foi muito bom. Mas a partir daí eu comecei a observar uma coisa importante, que dentro desse programa tinha as informações. E eu ficava muito prestando atenção nos jornalistas, quer dizer, era um musical e dentro desse musical tinha as notícias. E aquilo me despertava, aquela curiosidade da informação, eu prestava muita atenção e sempre ouvindo, sempre acompanhando. Então já era um passo, uma coisa de que realmente jornalismo era
era um Então caminho. esse aí foi o ponto para você decidir a cursar a faculdade de jornalismo. Isso, aí eu fiz a Casper Libero em São Paulo. Eu fiz 4 anos na Casper Libero. Eu levantava muito cedo, 5 horas da manhã eu estava naqueles ônibus lotados, caderno aberto, lendo, prestando atenção, querendo, sabe, fazendo todo esse processo da busca. Então eu acho assim que a conquista ela tem um preço, né? Eu acho assim que quando você sai da sua zona de conforto e vai realmente para a luta, para a disputa, para a competição, então você tem que ser forte, né? Então você tem que estar preparado. E dentro da minha imaturidade no mundo de mecanização, das pessoas muito individualistas, eu tinha que me posicionar. Então eu fui dando um jeitinho, achei meu espaço, eu falei, aqui que eu fico, aqui que eu vou lutar por ele. A faculdade foi um grande passo, porque eu conheci muitos jornalistas que hoje estão na mídia, que são âncoras de grandes jornais, a gente estudou praticamente juntos. E, quer dizer, foi um processo assim que aí a música, na verdade, ela foi enfraquecendo, porque o jornalismo ele foi tomando um pulso muito mais forte. Eu comecei a ler mais, eu comecei a prestar mais atenção, isso me ajudou muito. E na faculdade teve uma pessoa que te ajudou bastante, né? Conta esse momento aí. Eu entrei para a Casper Libero, e a Casper Libero é uma faculdade que, logicamente, é como você entrar numa USP hoje. É uma faculdade que é quase que pública, a Casper Libero não é, mas você tem que, logicamente, os alunos que entravam, né, pessoas de família de muita posse, pessoas, entendeu? Mas eu estudei muito, falei, eu tenho que entrar na Casper Libero, que era a que eu queria entrar. Logicamente, quando eu entrei, né, nessa faculdade, você tem que, logicamente, todo aquele processo de provas, pagar a universidade que era cara. E teve uma professora, uma senhora da secretaria, Dona Amélia, e ela me ajudou muito porque quando você não pagava a sua mensalidade, aí você estava na sala de aula, alguém cuidadosamente entrava e fazia uma prévia lista, né? Geralmente era 2 nomes, e o meu nome sempre estava ali. Por favor, dirija-se à secretaria. Então tinha até aquela pessoa, tem que pagar. E essa Dona Amélia foi uma pessoa que me ajudou muito, porque ela põe o PG pago e na verdade eu não tinha pago. Então eu fui levando toda aquela situação e ela me ajudou muito nesse sentido, porque eu podia fazer as provas. Agora o grande trunfo, se não havia o dinheiro necessário, havia uma inteligência que superava tudo isso. Eu sempre fui um dos melhores da classe. Não falo isso como demagogia, não, mas falo isso como mérito. E os méritos não podem ser esquecidos. Eles têm que ser enfatizados para as pessoas entenderem que é possível, sim, você conseguir alguma coisa, independente de qual seja a sua situação, desde que haja determinação e vontade. Então as minhas notas eram boas, as minhas redações eram lidas, iam para a lousa, eram exemplificadas, entendeu? E ao passo que as pessoas eram muito, não todos, mas eram muito superficiais dentro de uma matéria que exigia teu empenho total. Então acho assim que logicamente existe certas compensações. Então talvez essa ajuda que eu tive era pela compensação de esforços que eu tive que desdobrar para chegar onde era preciso. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista. Estamos de volta com Atitude Empreender. Walter, em função dessa dedicação toda que você teve no curso de jornalismo, quando você finalizou a faculdade, várias oportunidades apareceram para você em São Paulo. Fala para a gente dos locais que você chegou a trabalhar em São Paulo relacionado com os meios de comunicação. No jornalismo impresso, eu fui trabalhar na rede metropolitana de jornais, que é do jornal Metro News, que circula nas estações de metrô. Eu trabalhei na Folha Metropolitana, fiz matéria para a revista Contigo, trabalhei com o Valcir Carrasco, que hoje é autor de novelas. E o Valcir Carrasco a gente se conheceu no Troféu Imprensa, que eu fui jurado do Troféu Imprensa durante 2 anos. Trabalhei com o Silvio Santos. No SBT eu fiz também o Domingo Legal, eu fazia as matérias, tinha um quadro chamado Telegrama Legal, que era muito interessante esse quadro. E quem comandava o quadro era o Walter Vanderlei, era um diretor que eu também conheci em Guarulhos, no jornal. Eu fiz uma entrevista e ele me convidou para fazer esse quadro. Eu sempre tinha uma participação,
Depois eu fui para a Gazeta. A Gazeta tinha um programa, a TV Gazeta tinha um programa aos domingos, era um programa show. Eu fazia também reportagens paralelas, saía com os artistas. E nessa época eu comecei a conhecer muita gente famosa. Comecei a conhecer o Jassa, que o Jassa é o cabeleireiro do Silvio Santos, é um cara muito influente. E aí ele começou a me apresentar, assim, pessoas influentes. Aí passei a ser amigo de o Celso Portiolli, que hoje está na televisão, a gente era muito amigo. A gente saía os fins de semana, que saía o Jassa, o Celso Portiolli, a Márcia Goldschmidt, que saiu da televisão, tinha o Ney Gonçalves Dias, que é daqui de Poços. Eu sei que era um grupo que eles todo final de semana estava reunido em cada lugar diferente. E aí fui conhecendo escritores, conhecendo autores, Silvio de Abreu, conheci Glória Pérez, fui conhecendo muita gente bacana. Isso foi acrescentando no meu trabalho, e logicamente o horizonte ele vai expandindo. Aí eu participava de debates na Rádio Globo, Figueiredo Júnior, que era um dos produtores, sempre me chamava. Então foi agregando uma série de experiências que isso foi realmente assim, fortalecendo meu propósito. E em meio a tudo isso, eu sou um apaixonado por cinema, adoro cinema. E na minha casa você chega, tem filmes para tudo quanto é lado, saiu filmes eu quero ver. Então eu sempre gostei muito de cinema, sempre assisti cinema, sempre via. E o cinema também foi um ponto, embora com todas as atividades que eu tinha em São Paulo, foi uma ligação aqui em Poços, em Minas, porque todo final de semana eu vinha para Poços, minha família está aqui. E eu sempre fui muito família, muito ligada ao pessoal, porque a gente foram 8 irmãos, a gente foi criados juntos, e a gente teve uma criação assim, meu pai é militar, imagina, então a gente era muito unidos, então eu sempre vinha para cá para saber como estavam as coisas. E numa das vindas a Poços de Caldas, eu conheci um dos produtores lá da TV Poços, né, da Rede Minas, e ele me convidou, que é o Fábio, né? Ele me convidou para comentar cinema. Ele falou: você gosta tanto de cinema, por que você não vem fazer cinema? Então eu tinha um comentário de 3 minutos na TV Poços, no Telefatos. Então eu falava dos cinemas das cidades, os lançamentos, depois fiz um programa de vídeo, mas sempre voltando para São Paulo. São Paulo eu tinha minhas atividades, que era muito intensa, o jornal, e nessa época eu conheci os Mamonas Assassinas, que na verdade não eram Mamonas, eles chamavam, me falha agora, Utopia, o grupo. Eles eram de Guarulhos. E eu conheci o Dinho, o Júlio Razek, que eles iam muito no jornal pedir oportunidade. E na época eu era editor de cultura, passei a ser editor de cultura, de repórter fui para editor. E eu sempre abri espaço para quem estava começando. Então era aqui, São Paulo, e era uma atividade muito intensa que não parava, eu sempre correndo, sempre. E quando eu vim a Poços de Caldas, que a minha irmã, na época, ela foi para os Estados Unidos. Então era a época em que as pessoas estavam indo para os Estados Unidos, estava tendo as oportunidades para trabalhar, então, muita gente ia. Eu falei: e a minha irmã foi para os Estados Unidos. Eu falei: um dia eu vou te visitar. Então nesse inteirinho, eu fazia cinema, fazia os jornais impressos, fazia televisão e ainda escrevia livros. Eu escrevi um livro que eu apresentei no Jô, né, que foi o meu encontro com Drácula. Foi uma experiência que eu tive depois na Pensilvânia, mas enfim. Aí a gente foi todo um meio, porque a comunicação ela é tão fantástica, ela abre tantos horizontes que você tem que se posicionar, porque é tantas oportunidades que eu tive. Então eu fui, logicamente, você falava, aqui é importante, aqui não. Então eu comecei assim, logicamente, a condicionar, ou seja, a me dirigir dentro das oportunidades. Então, quer dizer, todos esses acontecimentos, então, movimentava essa coisa do jornalismo. Em que momento houve a oportunidade de iniciar um programa de televisão onde você era o principal do programa? Foi quando eu fui dentro do Telefatos, eu fui fazer um programa de vídeos, que era Vídeo Opinião. Então eu comecei a apresentar. Eu achava muito estranho porque as minhas participações eram sempre em debates, sempre convidados, não apresentando. E aí eu comecei a apresentar esse programa, que era Vídeo Opinião, onde eu comecei
a logicamente, tomar um contato com a câmera, porque por mais que você faz reportagem externa, é diferente você estar diante de uma câmera, você está conduzindo uma situação, uma outra postura, uma outra linguagem, você tem que abrir espaço para o teu entrevistado, você tem que entender que existe um mecanismo de preparo muito importante. Então eu fui, adequando, fui aprendendo, foi uma coisa assim que eu fui passo a passo. Então aí começou a surgiram as oportunidades. Nova York é um sonho brasileiro. Como que foi essa ideia? Então, a minha irmã indo aos Estados Unidos, e eu fui visitá-la. Cheguei nos Estados Unidos, cheguei em Nova York, e eu sempre digo que, não sei, como as pessoas entendem a vida e como as pessoas entendem o seu próprio meio. Eu sempre acho que nada acontece por acaso. O fato de a gente estar conversando, dessa entrevista, tudo tem um sentido. Alguém vai tirar um proveito disso, alguém vai entender algumas coisas que ele não entendeu de si mesmo, porque as palavras, os gestos, os entrevistados, todo um processo é um mecanismo também de ajuda e de descoberta das pessoas. Então tudo tem uma função muito importante. E quando eu cheguei em Nova York, que eu atravessei os portões que abriram, aqueles portões que apareceu em Nova York, então a sensação que eu tive é que eu estava voltando. Eu não estava chegando, eu estava regressando a um lugar que eu nunca tinha estado antes. Então foi muito importante. Nesse local eu descobri os imigrantes, a minha irmã é uma imigrante, então era um universo que estava velado. As pessoas não entendiam. Eu falei, mas o meu país não sabe disso. Enquanto que os hispanos, os outros países, por exemplo, o México, enfim, eles já davam toda uma importância à imigração. E o Brasil não. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu na TV Post eu tinha apenas essa participação no Telefatos, eu apresentei essa ideia. Mas na época houve até uma resistência, mas são pessoas que mudaram do país, foram embora. Eu falei, não, mas são compatriotas, são pessoas que têm uma história e as histórias têm que ser contadas. Porque se a gente não narra a história, se a gente não pontua ela de uma forma de apresentação, elas se perdem. Então a informação não pode se perder, a informação ela tem que ter um objetivo. E fui conversando, aí me deram uma oportunidade por 15 minutos. E lá se passaram 22 anos, nunca mais parou. Então nasceu, o que é Nova York, um sonho brasileiro? Por que o sonho? Porque todas as pessoas que deixam um país, deixam sua terra, vai para um outro processo, ele tem um sonho. E naquela época, como hoje também, os Estados Unidos é conhecido como a terra das oportunidades. E é um país que dá muitas oportunidades. Eu estive agora recentemente em Orlando, eu fiquei surpreso de ver o número de brasileiros que hoje são empreendedores, que são donos de restaurantes, padarias, locadoras, enfim. Mas não é uma coisa tão simples. Todo o processo de conquista exige empenho, exige preparo. Não é simplesmente cheguei nos Estados Unidos e vai acontecer, não. Você tem uma estrada, você tem uma trajetória, você tem que entender o país, você tem que entender, é uma outra cultura, é uma outra situação que você tem que se posicionar. Então você tem que despojar do Brasil, despojar da cultura brasileira, isso é verdade, dessa situação que nós temos, para incorporar uma outra situação, para poder entender, porque uma vez eu entrevistei, e tem tudo a ver com o que eu estou colocando, eu entrevistei um jornalista que eu tenho o maior respeito, ele chama Goulart de Andrade. Eu passei, e ele fez o Comando da Madrugada. Ele que abriu na Globo o espaço na madrugada, não existia. Então ele começou o Comando da Madrugada. Hoje a madrugada tem muitos programas. E numa entrevista que eu fiz com ele, uma tarde que eu passei junto com ele no estúdio, tomando café, batendo um papo, assim aquela conversa que saiu da entrevista e passou para o pessoal, e ele me disse uma coisa que eu também trouxe para a vida toda. Se você quer ser o lobo, você tem que vestir a pele do lobo. Então, se você quer alguma coisa, você tem que vestir aquilo. Você tem que vivenciar para você absorver. Porque eu vejo tantas pessoas que moram fora do país, isso não é uma crítica, uma observação. Elas moram fora do país, elas têm uma experiência fantástica, mas ela não absorve. Então, quando elas voltam para o Brasil, aquilo diluiu, se perdeu. Porque para ele foi um momentâneo. E não, as coisas não são momentâneas, as coisas são para sempre. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente adquire é para uma vida toda.